Neste exato momento, enquanto seus olhos percorrem estas palavras e sua mente tenta processar a cadência desta narração, você não é o autor da sua própria vida. Você é apenas um personagem secundário em um roteiro complexo e impiedoso, escrito por mãos invisíveis que lucram com cada segundo da sua distração. E se você não aprender a retomar o leme da sua percepção agora, a sua consciência será permanentemente dissolvida no oceano de uma mediocridade programada, da qual ninguém jamais retorna. O que eu vou revelar a você nos próximos minutos não é apenas uma análise psicológica, mas um mapa de fuga para uma prisão que não possui grades físicas, mas que acorrenta a sua vontade através de impulsos químicos e validações vazias, transformando o seu potencial humano em uma mercadoria barata para o mercado da atenção. Imagine por um instante que sua mente é um vasto oceano de possibilidades, uma extensão infinita de águas profundas onde a sabedoria e a intuição deveriam reinar soberanas. No entanto, o que vemos hoje é uma superfície agitada, poluída por detritos de informações irrelevantes e tempestades constantes de opiniões alheias. A psicologia da escolha passiva é o primeiro estágio dessa erosão silenciosa. Nós fomos condicionados a acreditar que estamos escolhendo quando, na verdade, estamos apenas reagindo a opções pré-selecionadas que nos são apresentadas sob a ilusão de liberdade. A validação externa tornou-se o oxigênio de uma geração que esqueceu como respirar por conta própria. Cada vez que você busca a aprovação em uma tela, cada vez que molda sua opinião para se ajustar ao consenso de um grupo virtual, você está entregando uma peça do seu poder pessoal. É uma troca faustiana onde você vende sua autenticidade em troca de uma sensação efêmera de pertencimento, uma droga digital que alivia a dor do vazio interno, mas que nunca cura a ferida. Essa necessidade de ser visto pelo olhar do outro, antes de ser compreendido pelo próprio olhar, cria uma dependência ontológica. Você passa a existir apenas através do reflexo nos olhos de estranhos, e esse reflexo é distorcido. A busca incessante por validação corrói a autonomia autêntica, porque substitui a bússola interna por um GPS controlado por algoritmos e expectativas sociais. Quando você age para ser validado, você não está agindo, você está sendo atuado. Você se torna um efeito, nunca a causa, e enquanto você reflete sobre a profundidade dessa perda de controle e sobre como sua identidade tem sido moldada por forças que você sequer consegue nomear, eu gostaria que você fizesse uma pausa sincera e compartilhasse aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade hoje para manter o foco e a autenticidade diante de tanta pressão externa, pois é no reconhecimento da própria vulnerabilidade que começamos a reconstruir nossa fortaleza. Avançamos então para a tirania dos algoritmos, o mecanismo invisível que não apenas sugere o que você deve comprar, mas dita o que você deve sentir e como deve perceber a realidade. Vivemos sob a ditadura de uma arquitetura de persuasão desenhada por engenheiros de software que compreendem a neurobiologia do vício melhor do que você compreende seus próprios desejos. O algoritmo não é uma ferramenta neutra, é um escultor da mente. Ele cria bolhas de realidade que limitam o seu campo de visão, alimentando-o com doses precisas de indignação, euforia e medo, mantendo-o em um estado de transe reativo. O feed infinito é, na verdade, um rosário digital de distrações que fragmenta sua capacidade de pensamento linear e profundo. Ao confinar sua percepção a um fluxo constante de estímulos rápidos, o algoritmo atrofia os músculos da sua contemplação. Você para de questionar a origem dos seus pensamentos porque eles aparecem com uma naturalidade assustadora, como se fossem seus, quando na verdade são apenas o resultado de um cálculo probabilístico feito para maximizar o seu tempo de tela. Essa fragmentação nos leva diretamente à reatividade habitual, uma base neurológica perversa para a perda de controle sobre o presente. O seu cérebro, uma máquina biológica de adaptação, está sendo reconfigurado para o curto-circuito. Em vez de uma resposta intencional, que exige o uso do córtex pré-frontal, a sede da razão e da vontade, você está sendo empurrado para o domínio da amígdala, onde imperam o instinto, o medo e a reação impulsiva. A diferença entre um mestre da própria realidade e um escravo das circunstâncias reside no espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse microsegundo de silêncio que a liberdade reside. No entanto, a vida moderna é desenhada para colapsar esse espaço. O toque de uma notificação, o brilho de um ícone, a manchete sensacionalista, todos são gatilhos que disparam respostas automáticas. Você responde antes de pensar. Você se irrita antes de compreender. Você consome antes de desejar. Essa reatividade habitual é a morte da soberania pessoal, pois transforma você em um autômato biológico, um ser que meramente processa inputs
e gera outputs previsíveis para o sistema. A erosão da atenção profunda é o golpe final na construção de uma realidade sólida. A atenção é a moeda mais valiosa do universo, pois é através dela que a consciência colapsa as infinitas possibilidades em uma experiência concreta. Se a sua atenção é fragmentada, a sua realidade também o será. Vivemos em um estado de atenção parcial contínua, onde estamos em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Essa fragmentação cognitiva impede que você mergulhe nas camadas mais profundas do conhecimento e do autoconhecimento. Sem profundidade não há solidez. Sua vida torna-se uma sucessão de momentos superficiais, sem conexão narrativa, sem propósito maior. Você se torna um colecionador de fragmentos, um eterno iniciante que nunca domina nada, nem a si mesmo. A incapacidade de sustentar o foco em um único objetivo por um longo período é a maior deficiência da nossa era, pois grandes realidades não são construídas em rajadas de 15 segundos, mas sim através da persistência monástica e da visão clara. Para resgatar a soberania pessoal, é preciso entender que o autodomínio não é um ato de força bruta, mas uma estratégia de redesenho do próprio destino. É necessário declarar uma guerra santa contra as distrações e estabelecer um santuário de silêncio dentro da própria mente. O resgate da autonomia começa com a negação radical do supérfluo. É preciso aprender a dizer não à validação fácil, não ao algoritmo sedutor e não aos impulsos automáticos. A soberania pessoal exige que você se torne o arquiteto do seu ambiente, removendo as armadilhas que capturam sua vontade e instalando rituais que protejam sua atenção. É um retorno à base neurológica da intenção, onde cada ação é precedida por uma escolha consciente e cada escolha é alinhada a um valor inegociável. Nesta jornada de redesenhar a própria realidade, você deve se perguntar: quem está segurando a caneta que escreve a sua história hoje? Se a resposta for o medo, o hábito ou o código de uma rede social, então você já perdeu. Mas o simples fato de você estar aqui, processando estas ideias densas e desconfortáveis, sugere que ainda há uma centelha de vontade indomada em você. Essa centelha é o ponto de partida para a reconquista. A realidade não é algo que acontece com você, é algo que você emana. Mas para emanar uma realidade poderosa e autêntica, você precisa primeiro possuir a si mesmo. Você precisa entender os mecanismos da sua própria mente, as falhas da sua percepção e as correntes que o prendem ao chão da passividade. Estamos entrando em uma era onde a distinção entre o homem livre e o homem programado será absoluta. A linha divisória será a capacidade de manter o controle sobre a própria atenção e sobre o próprio sistema de crenças. Aqueles que continuarem a delegar suas escolhas para o ambiente externo serão reduzidos a ruído estatístico. Aqueles que assumirem a responsabilidade radical pela sua percepção de mundo se tornarão os novos soberanos de uma realidade que eles mesmos criaram. O caminho para essa soberania é estreito e exige um sacrifício constante do ego que busca conforto e aprovação. É uma jornada para o centro do ser, onde as vozes do mundo silenciam e apenas a verdade da sua intenção permanece. A perda de controle sobre a realidade começa com pequenos compromissos. Um vídeo inútil assistido por tédio, uma discussão online para provar um ponto irrelevante, uma compra feita para preencher um vazio emocional. Cada um desses atos é uma pequena renúncia à sua liberdade. Somados, eles formam a prisão da qual falamos no início. A boa notícia é que o caminho de volta é pavimentado por escolhas inversas. Cada momento de atenção plena, cada decisão tomada com base em princípios internos e cada resistência consciente ao impulso automático é um tijolo na reconstrução da sua soberania. Você tem o poder de redesenhar o seu destino, mas esse poder exige uma vigilância eterna. A liberdade não é um estado de repouso, é um exercício contínuo de vontade. Prepare-se, pois o que exploramos aqui é apenas a superfície das profundezas que precisamos navegar para que você nunca mais seja um passageiro na sua própria existência. A compreensão dessa mecânica biológica nos leva ao cerne da resistência, a percepção de que sua mente é o campo de batalha mais valioso do século XXI. O que está em jogo não é apenas o seu tempo, mas a estrutura fundamental da sua consciência, que vem sendo fragmentada por estímulos projetados para contornar o seu córtex pré-frontal e atingir diretamente os centros de recompensa primitivos. Ao permitir que notificações externas ditem o ritmo do seu batimento cardíaco ou a direção do seu pensamento, você está abdicando da sua função executiva em favor de um automatismo parasitário. A reconquista exige uma asepsia cognitiva rigorosa, onde o silêncio deixa de ser um vazio para se tornar uma ferramenta de precisão, permitindo que as camadas mais profundas do seu intelecto emerjam da cacofonia digital. É nesse espaço de não interrupção que a verdadeira criatividade e a visão estratégica são forjadas.
paz, longe dos olhares vigilantes dos algoritmos que buscam prever o seu próximo movimento para melhor comercializá-lo. A arquitetura dessa nova existência demanda que você reconheça o valor econômico da sua atenção, tratando-a com a mesma parcimônia que um investidor dedica ao seu capital mais escasso. Cada vez que você mergulha em uma espiral de conteúdo irrelevante, está financiando a própria obsolescência e fortalecendo as correntes de uma infraestrutura que lucra com a sua distração. Para romper esse ciclo, é necessário desenvolver uma sensibilidade quase visceral para detectar o momento exato em que a sua vontade está sendo sequestrada por um design persuasivo. Este despertar é apenas o prelúdio de uma transformação que exige companhia e constância. Por isso, se inscrever neste canal agora é o seu compromisso formal com a continuidade desta metamorfose, garantindo que você não perca os próximos fragmentos desta chave mestra que estamos construindo juntos. Somente através da vigilância compartilhada e do aprofundamento constante, poderemos erguer as defesas necessárias contra a erosão da individualidade que define a nossa era contemporânea. A profundidade dessa jornada exige que olhemos para a tirania do imediatismo, essa febre que nos obriga a reagir antes de processar, a falar antes de entender e a consumir antes de desejar. Vivemos em uma cultura que santifica a velocidade em detrimento da direção, criando uma massa de indivíduos que se movem freneticamente em direção a lugar nenhum. A soberania real reside na capacidade de desacelerar deliberadamente, de cultivar a lentidão estratégica que permite a observação do padrão por trás do caos. Quando você se recusa a ser apressado pelas demandas alheias, você recupera o poder sobre o seu próprio tempo biológico, sintonizando-se com ritmos que são ancestrais e, por isso, muito mais potentes do que as oscilações efêmeras das tendências de mercado. É um retorno à terra firme da realidade tangível, onde os resultados são medidos pela solidez do que se constrói e não pela quantidade de impressões digitais que se gera. Devemos também dissecar a ilusão da multitarefa, que nada mais é do que a distribuição anêmica da sua energia vital por múltiplos pontos de mediocridade. A excelência exige foco laser, uma convergência absoluta de todas as faculdades mentais em um único ponto de pressão, até que a realidade ceda e se transforme conforme a sua intenção. O homem que tenta habitar 10 mundos ao mesmo tempo acaba por não possuir nenhum, tornando-se um fantasma em sua própria vida, presente em toda parte e em lugar algum. O treinamento da atenção profunda é, portanto, um ato de rebeldia metafísica. É a decisão de mergulhar nas profundezas de uma única tarefa até extrair dela toda a sabedoria e potência possíveis. Ao dominar a arte da concentração, você se torna capaz de realizar em horas o que a maioria leva meses para sequer conceber, criando uma vantagem competitiva que é, na verdade, uma vantagem existencial. A linguagem que utilizamos para descrever nossa realidade também atua como um código de programação que limita ou expande nossas possibilidades de ação. Se o seu vocabulário é composto por termos de vitimização, escassez e passividade, você está construindo uma jaula semântica da qual nenhuma vontade pode escapar. É imperativo que você realize uma auditoria linguística do seu diálogo interno e externo, substituindo a gramática da derrota pela sintaxe do comando. As palavras não apenas descrevem o mundo, elas o invocam. Ao nomear seus desafios como oportunidades de endurecimento e seus fracassos como dados brutos para refinamento, você altera a química da sua resposta ao estresse e redireciona o fluxo de sua energia criativa. O homem livre é aquele que define os termos da sua própria conversa, recusando-se a adotar os rótulos e as narrativas que a sociedade tenta lhe impor como verdades absolutas. Nesse processo de desconstrução, encontramos a necessidade de enfrentar o vazio que surge quando removemos as distrações habituais. A maioria das pessoas foge do silêncio porque é nele que as verdades não resolvidas sobre si mesmas começam a gritar. No entanto, é precisamente nesse confronto com o vazio que a verdadeira identidade é forjada. Em vez de preencher cada fenda do seu dia com ruído, aprenda a sentar-se com o desconforto da própria presença. Esse tédio inicial é o fogo alquímico que queima as impurezas da personalidade superficial, deixando para trás apenas o ouro da essência inabalável. Quem suporta o silêncio adquire uma autoridade natural, pois não depende mais da validação externa para confirmar a sua própria
existência. Ele se torna a sua própria fonte de luz em um mundo de sombras projetadas. A soberania também passa pela gestão rigorosa das influências sociais e ambientais, o que chamamos de ecologia do ser. Você é, em grande parte, o resultado das frequências que permite que entrem em seu campo de percepção. Se você se cerca de mentes pequenas, discussões triviais e ambientes desordenados, sua consciência inevitavelmente se comprimirá para caber nesses moldes. A elevação exige uma poda drástica. É necessário cortar laços com o que é tóxico, ignorar o que é irrelevante e buscar ativamente a companhia de ideias e pessoas que desafiem a sua zona de conforto. A solidão produtiva é infinitamente superior à socialização estéril. Ao projetar um ambiente que espelha os seus valores mais altos, você cria um sistema de retroalimentação positiva que sustenta a sua vontade mesmo nos momentos de fraqueza biológica. A dimensão física desta batalha não pode ser ignorada, pois a mente habita um templo biológico que exige manutenção e respeito. Um corpo negligenciado é uma âncora para uma mente que deseja voar. A disciplina física, o controle sobre o que você ingere, como você se move e como você descansa, é a base material da disciplina mental. O domínio sobre os impulsos fisiológicos é o primeiro passo para o domínio sobre os impulsos psíquicos. Quando você treina seu corpo para suportar o esforço e a privação consciente, você está enviando um sinal claro para o seu subconsciente de que a vontade está no comando, e não os apetites momentâneos. Essa integridade psicossomática é o que confere ao indivíduo soberano aquela aura de inabalabilidade que intimida os fracos e inspira os buscadores. Consideremos agora a natureza do medo, que atua como o principal software de controle das massas. O medo é uma ferramenta de modulação comportamental que nos mantém confinados no território do conhecido e do seguro. No entanto, para o arquiteto da própria realidade, o medo é transformado em uma bússola. Onde há medo, há uma fronteira, e onde há uma fronteira, há uma oportunidade de expansão. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão consciente de que algo é mais importante do que ele. Ao cruzar deliberadamente as linhas que o seu instinto de preservação desenhou, você desintegra as barreiras da sua percepção e acessa níveis de poder que estavam ocultos atrás da névoa da ansiedade. A liberdade é encontrada no outro lado do que você teme, e o preço para alcançá-la é a disposição de sacrificar a segurança ilusória pelo risco autêntico. Vivemos o paradoxo da informação, onde temos acesso a todo o conhecimento humano, mas possuímos menos sabedoria do que nossos ancestrais. A informação sem aplicação é apenas fardo mental. Ela cria a ilusão de progresso enquanto mantém o indivíduo paralisado em um estado de obesidade intelectual. A sabedoria, por outro lado, é o conhecimento destilado pela experiência e pela ação. O soberano não busca acumular dados, mas sim princípios fundamentais que possam ser transformados em poder prático. Ele prefere dominar uma única verdade profunda do que conhecer mil trivialidades superficiais. Esta busca pela essência exige um discernimento agudo para separar o sinal do ruído, focando apenas naquilo que tem o potencial de alterar a trajetória da sua vida e fortalecer o seu império interno. A jornada para a reconquista da realidade é, em última análise, uma jornada de retorno ao Eu Sou, o ponto central de pura consciência que existe antes de qualquer definição, rótulo ou programação social. A partir desse centro, você não apenas observa a realidade, você a emite. Suas crenças deixam de ser reações ao ambiente e passam a ser os moldes sobre os quais a matéria se organiza. Quando você muda a frequência da sua intenção básica, o mundo ao seu redor começa a se reconfigurar para alinhar-se com essa nova verdade. Isso não é misticismo, mas a aplicação prática da lei da causalidade mental. O que você sustenta com convicção absoluta em sua mente, o mundo acaba por manifestar em sua experiência. Portanto, a maior responsabilidade que você tem é a de vigiar o altar da sua mente, garantindo que apenas as visões mais nobres e poderosas sejam sacrificadas ali. Estamos operando em um nível de realidade onde a distinção entre o observador e o observado começa a se dissolver. Se você se vê como uma vítima das circunstâncias, as circunstâncias conspirarão para confirmar essa visão, fornecendo-lhe infinitas evidências da sua própria impotência. Se, contudo, você assume a postura de um criador consciente, até os obstáculos se tornam materiais de construção para a sua obra. Esta mudança de paradigma é o que separa o homem comum do iniciado nos mistérios da vontade. É um compromisso vitalício com a autotransformação, onde cada dia é uma oportunidade de refinar o caráter, fortalecer a disciplina e expandir o horizonte do possível. A realidade não é um destino estático, mas um processo dinâmico que você tem o dever e o privilégio de moldar com cada respiração
e cada pensamento consciente. Por fim, entenda que a soberania não é um prêmio a ser conquistado e depois esquecido. É um estado de ser que exige manutenção eterna. A gravidade da mediocridade está sempre tentando puxá-lo de volta para o chão da conformidade. As forças da programação social são incessantes e sofisticadas, adaptando-se constantemente para encontrar novas brechas em sua armadura. Por isso, a vigilância deve ser a sua sombra. Nunca baixe a guarda, nunca se dê por satisfeito com o que já alcançou e nunca subestime o poder dos pequenos hábitos. O preço da liberdade é, de fato, a vigilância eterna, mas a recompensa é a posse inalienável da própria alma e a capacidade de caminhar sobre a terra como um verdadeiro senhor do próprio destino, deixando um rastro de ordem e beleza onde antes só havia caos e ruído. Esta vigilância eterna manifesta-se primordialmente na gestão do seu recurso mais escasso e sagrado, a atenção. No mercado da existência moderna, a sua atenção é a moeda pela qual as grandes corporações, as ideologias vazias e os algoritmos predatórios lutam desesperadamente, pois quem controla o fluxo da sua percepção, controla a direção da sua vontade. O soberano entende que cada segundo gasto em indignação estéril ou entretenimento anestésico é um tijolo retirado da construção do seu próprio monumento. Ele protege o seu campo visual e auditivo com o mesmo rigor com que um general protege as fronteiras de um reino sitiado, sabendo que a poluição mental é muito mais insidiosa que a física, pois ela corrói a clareza necessária para a tomada de decisões transcendentais. A arquitetura do silêncio torna-se, então, o laboratório onde a verdadeira alquimia da personalidade ocorre. Enquanto o homem comum teme a solitude, pois ela o obriga a encarar o vazio de uma mente não cultivada, o iniciado busca o isolamento como um meio de purificar as águas da sua consciência. É no silêncio que as vozes alheias perdem a força e a voz do eu sou começa a ecoar com a autoridade de um trovão. Este retiro não é uma fuga do mundo, mas uma preparação para dominá-lo. É o momento de calibração, onde você ajusta as suas bússolas internas para que, ao retornar ao ruído da arena social, você não seja mais influenciado pelas correntes de opinião, mas sim o ponto fixo em torno do qual as águas se dividem. Paralelamente a este refinamento mental, a soberania exige uma maestria absoluta sobre o veículo biológico que abriga a consciência. O corpo não é apenas uma ferramenta de transporte, mas o altar físico onde a vontade se manifesta na matéria. A negligência com a saúde, a nutrição e a vitalidade é uma forma de traição contra o próprio destino, pois uma mente brilhante em um corpo debilitado é como um rei exilado em uma masmorra. O soberano cultiva uma disciplina física que transcende a estética, focando na resiliência, na energia explosiva e na capacidade de suportar o desconforto, transformando a dor do esforço em um combustível para a expansão do seu poder pessoal e da sua longevidade estratégica. A relação com o tempo também sofre uma transmutação radical na vida daquele que despertou. Para a maioria, o tempo é um carrasco que encurta os prazeres e apressa o fim. Para o senhor de si, o tempo é uma tela infinita onde ele pinta a sua linhagem e o seu legado. Ele não busca a gratificação instantânea que consome o futuro em troca de um presente medíocre, mas sim o investimento de longo prazo que sacrifica o efêmero em favor do eterno. Esta perspectiva temporal estendida permite que ele mantenha a calma em meio às crises, pois ele enxerga o padrão por trás do caos e sabe que a paciência é a forma mais sutil de domínio, permitindo que as sementes da sua intenção germinem no tempo certo, sem a ansiedade dos desesperados. Entramos agora na esfera da estética como uma arma de ordem. O caos se manifesta na feiura, no desleixo e na desarmonia dos ambientes e das vestes. O soberano impõe a beleza sobre o seu entorno não por vaidade, mas por uma necessidade metafísica de alinhar o exterior com a ordem interna que ele conquistou. Onde quer que ele pouse os pés, a desordem começa a recuar. As formas tornam-se mais nítidas e a excelência passa a ser o padrão mínimo. Esta exigência por qualidade em todas as dimensões da vida cria um campo de força que repele a mediocridade e atrai indivíduos de igual calibre, formando uma aristocracia do espírito que se reconhece pelo brilho do olhar e pela precisão do agir. A linguagem é outro território que deve ser reconquistado, pois as palavras são os moldes dos pensamentos. O homem comum usa uma linguagem vaga, carregada de reclamações e termos que reforçam a sua própria submissão ao destino. O soberano, por outro lado, purifica o seu vocabulário, eliminando as expressões de dúvida e vitimismo, substituindo-as por afirmações de comando e clareza. Ele entende que falar é um ato de criação, e que cada frase proferida é um
decreto que a realidade se apressa em cumprir. Ao dominar a arte da retórica interna e externa, ele reprograma as camadas mais profundas do seu subconsciente, transformando o diálogo mental em um hino de guerra e conquista. No que tange às relações humanas, o princípio da soberania dita uma seletividade impiedosa. A maioria das interações sociais são, na verdade, trocas de parasitas energéticos que buscam validação para as suas próprias fraquezas. O senhor do seu destino corta os laços com aqueles que tentam ancorá-lo na normalidade e busca a companhia daqueles que desafiam a sua grandeza. Ele não busca ser amado pela massa, pois o amor da massa é volúvel e baseado na projeção de carências. Ele busca o respeito dos seus pares e a lealdade daqueles que ele escolhe elevar. A sua presença é um convite à ascensão para alguns e um espelho insuportável de fracasso para outros, e ele aceita ambos os resultados com a mesma equanimidade. A economia da vida soberana baseia-se na produção de valor real e não na especulação de aparências. Enquanto o mundo se perde em moedas fiduciárias e status de papel, o homem desperto acumula ativos que não podem ser confiscados, competências raras, sabedoria aplicada e uma rede de alianças baseadas na honra. Ele vê o dinheiro não como um fim, mas como energia condensada que pode ser direcionada para expandir a sua esfera de influência e proteger a sua autonomia. A sua riqueza é uma consequência natural da ordem que ele estabeleceu em sua mente, fluindo em direção ao centro de maior gravidade e utilidade, permitindo que ele financie a sua própria liberdade e a daqueles que estão sob a sua proteção. É fundamental compreender que a resistência que você encontra ao tentar implementar esses princípios não é um sinal de erro, mas uma confirmação de progresso. O sistema está desenhado para manter a homeostase da mediocridade, e qualquer movimento em direção à verdadeira autonomia aciona alarmes em todos os níveis da estrutura social. Você será testado pela dúvida, pelo ridículo e pelo isolamento, mas esses são apenas os ritos de passagem que separam o pretendente do possuidor. Cada vez que você escolhe a virtude em vez da conveniência, a disciplina em vez da indulgência e a verdade em vez da ilusão, você está fortalecendo o músculo da sua vontade e tornando-se, gradualmente, invulnerável às flutuações do mundo exterior. A jornada termina onde começou, na percepção de que você é o único arquiteto, o único juiz e o único beneficiário da sua existência. Não há salvadores externos, não há governos que possam lhe dar a liberdade e não há religiões que possam lhe dar a salvação sem que você as conquiste primeiro dentro de si mesmo. A realidade é o seu reflexo, e se você deseja um mundo mais forte, mais nobre e mais justo, você deve primeiro tornar-se a personificação dessas qualidades. O poder que você busca já está pulsando em suas veias, aguardando apenas o comando de uma vontade que parou de pedir permissão para existir. Ao olharmos para o abismo da transformação que esta jornada exige, percebemos que o homem que iniciou esta leitura não pode ser o mesmo que a conclui, pois o conhecimento, uma vez integrado, altera a própria estrutura da alma. Agora que você compreende que a realidade é uma argila moldável pela força da sua intenção e pela disciplina das suas ações, como você descreveria a mudança mais profunda que ocorreu em sua visão de mundo após atravessar estas reflexões sobre a soberania e a criação do próprio destino? 3. A metamorfose final exige o abandono da última das muletas, a necessidade de ser compreendido por aqueles que ainda habitam a caverna das sombras projetadas. A verdadeira soberania manifesta-se no silêncio ensurdecedor de uma mente que não precisa mais justificar suas decisões ao tribunal do senso comum, operando em uma frequência onde a aprovação alheia é apenas um ruído de fundo irrelevante para a sinfonia da própria vontade. Quando o homem desperto caminha pelas ruas da metrópole, ele não vê apenas prédios e pessoas, mas sim um emaranhado de sistemas de crenças em conflito, uma rede de desejos implantados e uma arquitetura de controle que só aprisiona quem ainda acredita na sua validade. Ele se torna um fantasma no sistema, um elemento indomável que utiliza as ferramentas da civilização para construir o seu próprio enclave de excelência, sem nunca permitir que as engrenagens da máquina toquem a essência do seu ser. Essa independência radical redefine a noção de tempo, transformando o relógio de uma prisão de urgências em uma tela de oportunidades estratégicas para a manifestação da grandeza. O soberano não corre contra o tempo, ele habita o presente com tamanha intensidade que as dimensões do passado e do futuro se dobram sob o peso da sua presença consciente. Ele entende que a paciência não é uma espera passiva, mas uma forma de vigilância ativa, aguardando o momento em que a sua energia acumulada encontrará o ponto de menor resistência para romper as barreiras da realidade material. Cada segundo é tratado como um lingote de ouro que deve ser
fundido na fornalha da disciplina para forjar a estrutura de um legado que desafiará a erosão dos séculos, transformando a efemeridade da vida biológica em uma obra de arte perene e imutável. Na esfera das relações humanas, essa nova visão de mundo dissolve os laços baseados na dependência emocional e substitui-os por alianças de propósito e reconhecimento mútuo entre soberanos. O homem que conquistou a si mesmo não busca mais o calor de outros corpos para preencher o seu vazio interior, mas sim a fricção de mentes brilhantes para expandir o seu horizonte de possibilidades e desafiar os limites da sua própria compreensão. Ele se torna um sol em seu próprio sistema, atraindo aqueles que possuem luz própria e repelindo naturalmente os parasitas que buscam apenas consumir a energia alheia sem oferecer nada em troca. Suas interações são marcadas por uma honestidade brutal e uma generosidade calculada, onde o afeto é um presente oferecido a partir da abundância e nunca uma moeda de troca para garantir segurança ou validação social. A estética dessa existência é pautada pela harmonia entre a força bruta e a sofisticação intelectual, um equilíbrio precário que poucos conseguem manter sem pender para a barbárie ou para a decadência. O soberano cultiva o seu corpo como um templo de funcionalidade e poder, ao mesmo tempo em que refina o seu espírito através do contato com o que há de mais elevado na cultura, na arte e na filosofia de todos os tempos. Ele não vê contradição entre a capacidade de exercer a violência necessária para proteger o seu domínio e a sensibilidade para apreciar a beleza de um crepúsculo ou a complexidade de uma fuga de Bach. Essa dualidade integrada permite que ele navegue por todos os estratos da realidade, sentindo-se em casa tanto no campo de batalha quanto na biblioteca, sem nunca perder o fio condutor da sua identidade central. A ética do homem soberano é uma legislação interna que precede e supera qualquer código civil ou moralidade religiosa imposta de fora para baixo pela conveniência do controle social. Ele obedece a princípios que ele mesmo testou no fogo da experiência e validou através do resultado prático, entendendo que a verdadeira honra consiste em manter a palavra dada a si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro conspira para que ele quebre o seu compromisso. Essa integridade inabalável cria uma aura de confiabilidade e autoridade que não pode ser comprada ou simulada, pois emana diretamente da coerência entre o pensamento, a fala e a ação. Ele é o seu próprio juiz e carrasco, sabendo que a falha em viver de acordo com os seus próprios padrões é a única forma real de derrota que ele pode sofrer neste plano de existência. O domínio sobre o ambiente material expande-se para além da mera acumulação de bens, tornando-se uma questão de design existencial, onde cada objeto e cada espaço servem à amplificação da sua visão. O soberano não se deixa possuir por suas posses. Ele as utiliza como extensões da sua vontade, ferramentas de precisão que facilitam a execução de projetos que transcendem a sua própria vida. Sua casa é uma fortaleza de clareza mental, seu trabalho é um altar de competência técnica e sua presença no mundo é uma demonstração constante de que a matéria obedece à mente que se recusa a ser escravizada por ela. Ele entende que o luxo não reside no excesso ostensivo, mas na qualidade absoluta e na utilidade suprema de tudo o que ele escolhe incluir na sua esfera de influência direta. Ao contemplar o futuro, o homem que despertou para a sua própria soberania não sente o medo do desconhecido, mas o entusiasmo do cartógrafo diante de um território ainda não explorado e cheio de riquezas. Ele sabe que as crises que derrubam os fracos são as escadas que elevam os fortes, e que a instabilidade do mundo é o cenário ideal para quem possui uma bússola interna calibrada pela verdade e pela coragem. Ele não pede por tempos fáceis, mas por ombros mais largos e uma mente mais afiada para enfrentar os desafios que a providência ou o acaso colocarem em seu caminho. A incerteza deixa de ser uma ameaça para tornar-se o combustível da sua criatividade, forçando-o a inovar, a adaptar e a superar-se continuamente em uma espiral ascendente de maestria e poder pessoal. A relação com o sofrimento também sofre uma transmutação radical, deixando de ser um fardo a ser evitado e passando a ser visto como a matéria-prima da resistência e da sabedoria. O soberano entende que a dor é um sinal biológico e psicológico de que uma fronteira está sendo testada, e ele abraça esse desconforto como um mentor rigoroso que aponta as áreas de fraqueza que ainda precisam de refinamento. Ele não reclama
reclama das cicatrizes, pois cada uma delas é um mapa de uma batalha vencida e um lembrete da sua capacidade de regeneração e transcendência. O sofrimento torna-se o martelo que golpeia o aço da sua alma na bigorna da realidade, removendo as impurezas e transformando o metal bruto em uma lâmina de precisão cirúrgica capaz de cortar as ilusões do mundo. Finalmente, a morte deixa de ser o fim trágico de uma narrativa para tornar-se o selo de encerramento de uma obra-prima que foi vivida com totalidade e propósito. O soberano não teme o túmulo, pois ele já garantiu a sua imortalidade através da qualidade das ideias que semeou, da solidez das estruturas que construiu e da força do exemplo que deixou para as gerações futuras. Ele encara o fim com a mesma dignidade com que encarou o auge, sabendo que cumpriu o seu papel de arquiteto do próprio destino e que a sua passagem pela existência deixou uma marca indelével na tapeçaria do tempo. Ele morre como viveu, sob o seu próprio comando, em seus próprios termos, e com a satisfação plena de quem não deixou nenhuma gota de potencial por desperdiçar na busca incessante pela glória de ser um homem livre. A transcendência final ocorre quando a consciência se desapega até mesmo da necessidade de um legado, encontrando a paz absoluta na simples percepção de que a luta em si era o prêmio. O esforço contínuo para elevar-se acima da lama da mediocridade, a disciplina de manter a chama da vontade acesa em meio à tempestade e a coragem de olhar para o abismo sem desviar os olhos são, em última análise, a essência do que significa ser humano em sua expressão mais alta. O soberano descansa na certeza de que a ordem que ele impôs ao seu universo interior refletiu-se na harmonia do cosmos e que a sua existência foi um hino à vida, uma celebração da inteligência e um monumento à indomável vontade de poder que anima tudo o que é nobre, belo e eterno.